Olá, tudo bem? O nosso assunto hoje é sobre reposição hormonal. E nesse período em que a mulher está entrando na menopausa, porque algumas mudanças vão ocorrendo. E uma delas que nós encontramos muito em consultório, questionamentos e dúvidas, é sobre a pele. Por que que na fase adulta, agora que eu já estou após os 45 anos, 50, nunca tive acne e de repente começa a minha pele ficar oleosa, começa a ficar uma pele mais grosseira e muitas vezes até o aparecimento da acne. Para isso, eu quero trocar esse assunto com o Dr. Roger Felipe, que ele é ginecologista, cirurgião e especialista em cirurgias do assoalho pélvico. E ele tem muita coisa a nos dizer, porque em consultório ele também tem esses questionamentos, não é, doutor? Exatamente. A estética da pele, né, é sempre uma queixa comum também do consultório do ginecologista em diversas fases da vida. Mas esse questionamento do retorno da piora da pele na mulher adulta também acontece com bastante frequência. Sim. E aí, a gente começa a cuidar dessas pacientes clinicamente. E muitas vezes o doutor, de acordo com os exames, de acordo com a necessidade de cada mulher, tem a orientação da reposição hormonal, que é o nosso assunto de hoje. Com a reposição hormonal, doutor, eu percebo que a pele das mulheres melhora, porque começa a ter um equilíbrio desses hormônios que estão oscilando nesse período. Então, internamente, a gente consegue ter uma melhora significativa da pele. Clinicamente, na parte estética, nós fazemos o tratamento, mas tem um outro questionamento delas, doutor. Peso. Todas elas morrem de medo de ganhar peso. E aí até eu gostaria de saber, estou a caminho aí daqui uns aninhos, se a reposição hormonal realmente faz as mulheres mudarem e principalmente ganhar peso nesse período. Certo. Na verdade, Flávia, não há uma ligação direta entre o ganho de tecido adiposo, né, e o uso de qualquer tipo de hormônio. O que há é que algumas mulheres têm um aumento da retenção hídrica com a utilização de alguns hormônios. Mas assim como nós falamos na aula anterior, né, na nossa discussão anterior, sobre o uso das medicações para o climatério, também no período reprodutivo da mulher, a gente tem diversos hormônios que a gente pode utilizar. Eu sempre falo para as minhas pacientes no consultório, se tivesse um anticoncepcional que fosse bom para todo mundo e resolvesse todos os problemas, essa seria a medicação que colocaria todas as indústrias farmacêuticas no chinelo. Mas não é assim. As mulheres são perfeitamente individuais. Então, o tratamento e acompanhamento também tem que ser. Então, hoje, e cada vez mais, a gente tem um grande leque de medicações que a gente pode utilizar para essa mulher a fim de ter essa melhor estética, tanto da pele quanto do peso. O efeito da pele, Flávia, está bem mais ligado ao estrogênio. Então, algumas mulheres que têm uma diminuição da produção de estrogênio podem se beneficiar muito com o uso de alguns medicamentos hormonais que podem ter também efeito anticoncepcional, se for objetivo. Nossa, que maravilha! Eu vejo que tudo isso vem para nos beneficiar como mulheres. Então, assim, essa dúvida, este medo, o que eu recomendo sempre? Procure o seu médico, ele com certeza vai pedir os exames para ver como que estão essa oscilação, se já está no início ou se já está no período ideal de repor. Como o doutor comentou, hoje já tem uma infinidade de reposição, então muitas vezes, se a tua amiga engordou ou retenção de líquido, porque muitas vezes 2, 3 quilos acontece por um inchaço. Isso não significa que você também vai ir para o mesmo caminho. E se isso estiver acontecendo, então volte a seu médico, reveja um outro medicamento, porque hoje nós temos muitas opções. E assim, eu vou comentar aqui, doutor, porque acontece. Existe uma desculpinha que o medicamento que o doutor me encaminhou fez eu ganhar peso. É claro que nós sabemos que neste período a mulher,
o metabolismo vai se tornando mais lento, tanto homens e mulheres, conforme vão envelhecendo, o metabolismo vai ficando mais lento. Então, claro, atividade física, uma alimentação saudável, tudo isso vai proporcionar uma melhora nesse período transitório hormonal. E aí eu vejo que os hormônios, eles só vêm para nos ajudar. E aí o médico, ele vai realmente recomendar aquilo que é o ideal. Exatamente. Quando a gente fala do indivíduo, né, que a gente está falando da mulher, a gente sempre tem que lembrar que nós somos uma rede de hormônios, né? Não são somente os hormônios do ovário que estão vinculados aí. Então, há uma diminuição mesmo durante a vida da mulher e no final da vida reprodutiva, a partir dos 35 anos, da produção de estrogênio e progesterona. Isso geralmente é gradativo e vai sendo compensado pelo sistema nervoso. Mas a gente tem outras glândulas no organismo, né? A gente tem a tireoide, a suprarrenal, então, que também produzem hormônios, que também influenciam no metabolismo. Então, a grande pegada aqui, ou quando a gente vai falar de qualquer transtorno disfórico hormonal da mulher, seja na adolescência, TPM, né, durante a vida reprodutiva ou no climatério, é exatamente isso, a prevenção, cuidados com a saúde. Então, se você mantiver uma dieta adequada, como você falou, uma atividade física adequada, o tratamento vai ser mais eficaz, sem dúvida. E outro ponto importante a gente lembrar, que esse medo e que esses primeiros sintomas, às vezes, de retenção hídrica, também podem estar vinculados ao início do tratamento. Então, se a mulher tiver um pouquinho de paciência e seguir com hábitos saudáveis, logo vai passar por esse período de adaptação e vai ter menos efeitos colaterais. Olha quanta informação valiosa que a gente teve aqui hoje. Então, você que assistiu esse vídeo, preste atenção nisso, veja os detalhes e eu sempre digo, quando tem dúvida, não é a vizinha ou a amiga que vai te passar essa melhor informação. Procure o seu médico, faça os exames, veja a melhor orientação e tenha paciência, porque as mulheres são muito ansiosas, doutor. Sim. Mas eu sei que tudo no final vai dar certo. Sim. Obrigada, doutor Roger. Obrigado, Flávia.